Você já parou para pensar como tem reagido às coisas que te acontecem, tanto as boas quanto as ruins? Porque hoje eu tenho algo muito forte para compartilhar com você. Algo que não é só uma palavra, é um convite à transformação. Aprenda a reagir com sabedoria. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E essa não é só uma frase bonita. É o segredo que vai te levar ao próximo nível da sua vida, ao próximo capítulo, à próxima fase, aquela versão de você que já está pronta, mas ainda espera uma escolha sábia para nascer. Eu tenho certeza, depois de ouvir isso, você vai voltar aqui e escrever nos comentários: mudou tudo na minha vida. Mas antes, se esse momento tocou seu coração, deixe seu like. Seu gesto simples ajuda o algoritmo a levar essa palavra a quem mais precisa. E se você ainda não é inscrito no canal Força e Resiliência, clique no botão vermelho, ative o sininho e marque todas as notificações. Porque aqui não falamos só de fé, falamos de coragem prática, discernimento divino e resiliência real. Vamos juntos? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Essa não é apenas uma frase, é um chamado. É um convite para que não sejamos reféns das circunstâncias, mas protagonistas da nossa própria jornada. Deixe-me te mostrar com 2 exemplos reais quase idênticos, mas com finais completamente opostos. Exemplo 1. Uma mãe fica viúva, tem vários filhos casados e uma filha solteira. Essa filha, movida pela emoção, entrega tudo. Deixa seus planos, sua carreira, sua vida, diz: sou a única solteira. É meu dever cuidar dela sozinha. Todos elogiam. Que filha dedicada. Mas os anos passam. A mãe parte. E aquela mulher fica vazia, sem família própria, sem história construída, só com ressentimento, solidão e a sensação de que perdeu a si mesma. Exemplo 2. Mesma situação. Mãe viúva, filha solteira entre irmãos casados. Mas dessa vez, a filha reage com sabedoria, reúne os irmãos, cria uma escala de cuidados, contrata apoio profissional. Está presente sim, mas não se anula. Estuda, trabalha, casa, tem filhos. E nos fins de semana, enche a casa da mão de netos e muita alegria. Mesma dor, mesma perda, reações diferentes, destinos opostos. A primeira reagiu com emoção descontrolada, a segunda, com sabedoria guiada pelo amor verdadeiro. E é isso que eu quero te ensinar hoje. O problema era o mesmo, mas a reação foi diferente. E o destino também. Se você deseja reagir com sabedoria, guarde estas 4 chaves no coração. São 4 passos práticos que podem mudar sua vida de forma positiva. 1. Pense no longo prazo. Não tome decisões baseadas só no hoje. Pergunte-se: o que essa escolha vai gerar daqui a 5, 10 anos? Soluções rápidas muitas vezes viram prisões lentas. 2. Use mais razão, menos emoção. A emoção é válida, mas não deve governar. Quando agimos só com o coração, podemos confundir sacrifício com santidade. Sabedoria equilibra amor e lucidez. 3. Faça um caminho de discernimento. Isso começa com oração. Depois, silêncio para ouvir. Depois, atenção aos sinais. Uma palavra que insiste em voltar. Um conselho que confirma. Uma porta que se fecha com paz ou se abre com propósito. Deus fala, mas só quem busca com calma escuta. 4. Tenha coragem de corrigir a rota. Sabedoria não é nunca errar. É reconhecer quando errou e ter humildade para mudar. Seu passado não define seu futuro. Seus erros, quando corrigidos, viram degraus. Lembre-se, você pode amar sua família sem se perder nela. Pode ajudar sem se anular. Pode honrar sem se sacrificar de forma que ninguém seja salvo, nem você, nem eles. Porque quando você reage com sabedoria, você não só sobrevive, você floresce e leva outros com você. Olhe além do agora. Não se prenda ao imediatismo. O que parece solução hoje pode ser prisão amanhã. A sabedoria enxerga o futuro. Equilibre razão e emoção. Emoção é chama. Razão é direção. Juntas, iluminam o caminho sem queimar os pés. Discernimento é oração em movimento. Ore, escute, observe os sinais, busque confirmações. Deus fala nas pequenas coisas, nos detalhes, nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Tenha coragem de voltar atrás. Sabedoria não é teimosia, é humildade para corrigir rotas, reconhecer erros e recomeçar melhor. Você já percebeu que não são os eventos da vida que definem seu destino, mas a forma como você responde a eles. Muitos passam anos carregando cicatrizes,
não por causa do que sofreram, mas pelo modo impulsivo, emocional ou resignado com que reagiram. Enquanto uns se quebram diante da mesma dor que outros transformam em degrau, a diferença não está na aprovação, está na sabedoria da resposta. E é disso que o canal Força e Resiliência fala, não de vitimização, mas de escolha consciente, não de reações automáticas, mas de respostas guiadas pela fé, razão e paz interior. Porque verdadeira força não é gritar contra o vento, é saber quando calar, quando agir, quando esperar. Reagir com sabedoria não é passividade, é domínio próprio. E é entender que 10% da vida é o que acontece com você, e 90% é como você lida com isso. É olhar para uma crise familiar, uma perda, uma injustiça, e em vez de se lançar no desespero ou na autopunição, parar, respirar, orar, discernir, por fim, agir com clareza. Veja, duas pessoas vivem a mesma dor. Uma se fecha, amarga, culpa um mundo. A outra chora, mas planta, chora, mas constrói, chora, mas confia. Qual das duas herdará o futuro? A resposta está em como reagiu, não no que sofreu. Antes de reagir, o sábio confia. Antes de falar, o sábio espera. Antes de decidir, o sábio entrega. Pouco sabe. Deus não apenas vê a injustiça, Ele restaura o tempo roubado. Então, reflita comigo. Quando algo difícil bate à sua porta hoje, você vai reagir com um impulso do coração ferido ou com a serenidade de quem sabe que Deus está escrevendo ainda? Reagir com sabedoria é pensar no longo prazo, não só no alívio imediato. Equilibrar emoção e razão, sem anular um pelo outro. Buscar discernimento, não apenas conselhos humanos. E acima de tudo, confiar que o bem prevalecerá, mesmo quando o mal parece vencer. E a função principal é restaurar a perspectiva espiritual diante da injustiça aparente do mundo. Mais do que um lamento. Salmo 37 é um manual de sabedoria prática. Ele combate 3 venenos da alma. A inveja: não tenha inveja dos que praticam a maldade. A ansiedade: não se irrite, pois isso leva ao mal, a reação impulsiva. Descanse no Senhor e espere por Ele. Ensina a confiar, em vez de controlar. A plantar, em vez de exigir colheita imediata. A esperar com fé ativa, não com passividade resignada. Ele nos lembra que Deus não está ausente quando os maus prosperam. Ele está preparando uma herança eterna para os que permanecem fiéis. Por isso, este salmo é especialmente poderoso para quem está tentando reagir com sabedoria diante de frustrações, traições, perdas ou comparações. É um convite a trocar a pressa humana pela paciência divina. Ouça todos os dias antes de dormir. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a maldade, porque serão logo cortados como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá as petições do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma, pois isso só tende para o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não estará ali, mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Maquina o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios têm puxado a espada e entesado o arco, para derrubarem ao pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. A sua espada lhes entrará no próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Porque os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles será eterna. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a glória dos pastos. Desaparecerão, consumir-se-ão em fumaça. O ímpio toma emprestado, e não paga, mas o justo se compadece, e dá. Porque os benditos dele herdarão a terra, e os amaldiçoados por ele serão desarraigados. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor,
e ele tem prazer no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele todos os dias se compadece, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal, e faze o bem, e morarás para sempre nisto, porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. São conservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. A boca do justo medita a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está no seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará, para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi eu ao ímpio com grande poder, e a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Passou, porém, e eis que já não estava. Procurei-o, mas não se pôde achar. Nota o homem íntegro, e considera o homem reto, porque há futuro para o homem de paz. Mas os transgressores serão todos juntos destruídos. O fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Livrá-los-á dos ímpios, e os salvará, porquanto nele confiam. Por que usamos o Salmo 37 para reagir com sabedoria? Porque ele não nos ensina a evitar o sofrimento, mas a não ser corrompido por ele. Ele nos convida a substituir a reação imediata pela confiança deliberada. Exatamente o que significa reagir com sabedoria. Se você está diante de uma injustiça, uma perda ou uma provocação, leia este salmo em voz alta, respire cada versículo e permita que ele reoriente sua alma do impulso para a paz, do medo para a fé, da reação para a resposta sábia. A vida não é sobre o que acontece com você. A vida é sobre como você escolhe responder. Quando o mal bater à sua porta, sorria. Quando a dor tentar te paralisar, caminhe. Quando a dúvida quiser te prender, ore, porque a sabedoria é a chave que abre todas as prisões. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe seu like. É um gesto simples que ajuda a levar essa luz a quem está prestes a reagir de forma que se arrependerá depois. Inscreva-se no canal Força e Resiliência e ative o sininho. Aqui, não prometemos atalhos, oferecemos fé com raízes, coragem com oração e resiliência com sabedoria. E lembre-se, a maior vitória muitas vezes começa com um passo calmo e uma alma que escolhe confiar. 8 Pre